Era apenas mais um dia normal. No centro comercial, uma fenda roxa enorme pulsa isolada por uma fita de segurança, mas ninguém liga. Pedestres e engravatados passam direto, grudados nos celulares, enquanto um guarda orienta o fluxo de pessoas como se aquilo fosse apenas um buraco no asfalto. Cortando esse mar de gente apática, Yong-gaon caminha com um sorriso de orelha a orelha. Hoje é o dia da sua independência. Ele finalmente está deixando o orfanato para trás. Crescer sem família cobrou seu preço, mas a sorte mudou a seu favor graças a um programa de apoio financeiro do governo. Essa virada de chave foi plantada no passado. Gaon lembrou do velho diretor do orfanato, ensinando o truque perfeito para triplicar o dinheiro da mesada. A estratégia para convencer a criança foi infalível. O diretor explicou que segurar a vontade de comprar 100 hambúrgueres no presente garantiria dinheiro para devorar 200 lá na frente. Na época, a mente do pequeno Gaon explodiu com a ideia fantástica de multiplicar comida, e foi exatamente essa mentalidade que garantiu o começo da sua nova vida, de volta à realidade. As portas automáticas do banco se abrem para Yong-gaon, que segura seu cartão como se fosse um troféu de campeonato. O sacrifício de anos finalmente deu certo. Ele poupou cada centavo da mesada, ignorou as vontades passageiras e agora estava pronto para colher os frutos. No guichê de atendimento, Gaon é pura satisfação. Com um sorriso largo e olhos relaxados, ele orienta o funcionário a realizar uma transferência e já engata o pedido para abrir uma poupança focada em jovens. A matemática na sua cabeça bate perfeitamente. O montante cobre o depósito do aluguel e ainda deixa um saldo de mais de 31 milhões de won. É a margem de segurança perfeita para viver em paz enquanto procura emprego. A vitória estava no papo, mas a sorte costuma cobrar caro. Lá fora, o perigo avança a passos pesados. Um sujeito mascarado, armado com uma espada, para diante da entrada de vidro. O impacto é violento. O invasor estilhaça a fachada do banco e invade o saguão pisando firme sobre a chuva de cacos. A lâmina em sua mão corta o ar, deixando um rastro brilhante de energia vermelha. Rindo como um louco, ele anuncia o assalto aos berros. O pânico engole o ambiente instantaneamente, os clientes entram em desespero absoluto e o dia de glória de Gaon desmorona antes mesmo de começar. A poeira dos vidros estilhaçados baixa, revelando o invasor no centro do saguão. O choque é geral. Os clientes mal conseguem processar que um assalto a banco está acontecendo no meio do dia. No guichê, o suor frio escorre pelo rosto de Yong-gaon. O sonho da vida mansa e pacífica simplesmente evaporou em questão de segundos. O invasor não perde tempo. Erguendo a espada com seus olhos vermelhos brilhando em pura insanidade, ele decreta a ordem. É um assalto e ninguém deve se mexer. O pânico domina o ambiente. Clientes se encolhem no chão, aterrorizados e gritando, enquanto a lâmina varre o espaço ameaçando qualquer um que cruze o caminho. É quando um segurança tenta ser o herói da vez. Ele saca sua arma e mira no criminoso, mas o medo entrega o blefe. O revólver treme violentamente em suas mãos enquanto ele gagueja a ordem de parada, prometendo atirar caso houvesse qualquer movimento. A ameaça, no entanto, vira piada. Longe de recuar, o assaltante abre um sorriso debochado. Ele firma sua base de combate, gira a espada com agressividade e invoca um turbilhão de vento violento ao redor do próprio corpo, pronto para o massacre. O cano do revólver não intimidou a invasora. Muito pelo contrário. A mulher mascarada fincou os pés no piso destruído, preparou o golpe de sua espada e, irradiando uma aura vermelha e assassina, gritou ordenando que a segurança do banco apertasse logo o gatilho. Ao presenciar aquela energia mágica e a ventania ao redor da lâmina, Yong-gaon congelou. O suor frio escorreu pelo seu rosto em puro pânico. Aquela criminosa não era uma assaltante qualquer. Ela era uma desperta. Essa descoberta escancarou a dura realidade daquele mundo. Há mais de 10 anos, portões dimensionais começaram a brotar em qualquer esquina, vomitando orcs, monstros sanguinários e bestas gigantescas no meio das cidades. O apocalipse só não aconteceu porque algumas pessoas desbloquearam a mana no próprio corpo. Esses super-humanos ultrapassaram qualquer limite biológico, usando armas mágicas e força bruta para esmagar as feras e proteger a humanidade na linha de frente. O verdadeiro pesadelo de Gaon, no entanto, era matemático. Uma dessas guerreiras divinas, com poder de fogo para aniquilar monstros colossais, decidiu usar seus dons logo ali. Ela estava espalhando o terror e assaltando exatamente a agência bancária que guardava o seu suado dinheiro. Por um segundo, Yong-gaon imaginou um herói brilhante das linhas de frente, mas a sua realidade era o puro suor frio do desespero. O garoto sabia de uma regra básica de sobrevivência. Contra uma desperta, armas de fogo são enfeites. Ela rebateria o projétil em um piscar de olhos. Seu aviso mental, no entanto, morreu na garganta. A segurança da agência sucumbiu ao pânico e apertou o gatilho. O estouro ensurdecedor do tiro quebrou o restante da sanidade do saguão. A bala voou, cortando o espaço como uma linha de fogo, indo direto na direção da criminosa. A assaltante não tentou se esquivar. Pelo contrário, ela achou graça. Com os olhos vermelhos brilhando em frenesi por baixo da máscara, ela firmou a base de combate. Em um movimento super-humano, a mulher girou sua lâmina pesada de baixo para cima. O contra-ataque rasgou a própria física. Uma onda de choque brutal disparou do corte, formando um arco de energia branca e vermelha que engoliu o ambiente com força absoluta. O tempo pareceu congelar. Todos os clientes paralisaram, emudecidos pelo terror mais puro. Gaon arregalou os olhos, certo de
de que aquele era o fim de seus planos e de sua vida. A segurança que atirou continuou dura como uma estátua, segurando o revólver que ainda fumegava. A mascarada abriu um sorriso vitorioso. Na cabeça dela, o bloqueio imponente digno de uma guerreira de elite tinha sido um sucesso, mas o roteiro não perdoou. No milissegundo seguinte, um buraco perfeito e fumegante brotou exatamente no centro de sua testa. A pose de vilã intocável desmanchou na hora, substituída por uma expressão de confusão patética e cômica. Pega de surpresa pelo impacto invisível, a única coisa que a mulher conseguiu processar antes de apagar foi uma constatação amarga: balas são realmente rápidas demais. O corpo da suposta desperta apagou e desabou de cara no mármore. Um baque seco e sem dignidade ecoou pelo chão estilhaçado, enquanto sua espada escorregava inutilmente para longe. O silêncio pós-disparo não durou quase nada. Assim que os clientes começaram a se levantar do chão, uma executiva de terno junta as mãos em uma prece desesperada para não perder a cabeça. A loucura coletiva explode. Mulheres com expressões coléricas e sorrisos macabros avançam pelo salão, ignorando as vozes que pedem para que parem. No meio desse inferno, cercado por pessoas perdendo a sanidade, Gaon desaba de joelhos. Encolhido e suando frio, ele trava uma guerra mental brutal contra a energia opressora da espada, lutando para que o melhor dia de sua vida não termine em tragédia. Mas a resistência dura pouco. Com um solavanco violento, o garoto ergue a cabeça. Seus olhos agora brilham em um roxo hipnótico e aterrorizante. O medo evapora, dando lugar a uma expressão maníaca enquanto um único sussurro doentio ecoa em sua mente, clamando pela lâmina como se fosse sua grande preciosidade. Alguém na multidão berra pedindo que o segurem, mas já não há tempo. Consumido pela urgência do feitiço, Gaon se atira no chão como um animal raivoso. Os reféns entram em pânico absoluto ao verem o garoto rastejar de língua para fora e com um sorriso ensandecido. O artefato amaldiçoado tinha fisgado sua mente com sucesso, e a aura caótica da espada se expandia pelo banco. A segurança age rápido para cortar o mal pela raiz. Avançando com passos pesados pelo piso estilhaçado, a mulher se joga na trajetória de Gaon, bloqueando o caminho e berrando com toda a força que não o deixaria dar mais nenhum passo. A barreira física, no entanto, é inútil. A maldição injetou uma agilidade sobrenatural no corpo de Gaon. Em um bote brusco e desumano, ele desvia da segurança, desliza pelo mármore quebrado e estica o braço. A tragédia se consolida no momento em que seus dedos se fecham com firmeza ao redor do cabo da espada maldita. O toque selou o desastre. Uma onda brutal de energia roxa explodiu da lâmina e engoliu o garoto instantaneamente. Totalmente dominado pela força demoníaca, Gaon jogou a cabeça para trás e disparou uma risada maníaca que fez as paredes do banco tremerem. O terror dos reféns bateu no teto. Gritos de desespero ecoaram enquanto a multidão recuava em choque, ciente de que a maldição havia encontrado um novo hospedeiro. No meio do caos, uma executiva de terno mordia o próprio pulso, esmagada pela culpa e pela frustração de ser fraca demais para arrancar o jovem daquele destino. O verdadeiro pesadelo de Gaon, no entanto, um monstro incontrolável acabara de nascer, mas a tempestade de poder falhou miseravelmente. Num piscar de olhos, a aura caótica e opressora simplesmente evaporou, deixando para trás apenas um rastro de fumaça e um silêncio sufocante. No centro do saguão, Gaon continuou ajoelhado e estático, com as mãos presas à espada e o rosto voltado para baixo. Com o coração na garganta e temendo a carnificina que poderia se iniciar, a segurança da agência deu alguns passos cautelosos para frente. Com as mãos erguidas em sinal de rendição, ela questionou de longe, checando se o garoto ainda estava consciente. Lentamente, ele ergueu a cabeça. O clima apocalíptico desmoronou na mesma hora, sem olhos roxos, sem sorriso sádico e sem aura maligna. A expressão do garoto era pura e simplesmente de alguém atordoado, sem fazer a menor ideia de onde estava. A realidade física, no entanto, era apenas uma fachada. Enquanto o corpo de Gaon parecia inofensivo no saguão, sua mente estava sendo trucidada. No milissegundo em que encostou no artefato, sua consciência foi arrancada à força e arremessada em um abismo mental absoluto. Lá, completamente vulnerável, ele deu de cara com a verdadeira forma da arma, um olho demoníaco, colossal, banhado em chamas e energia roxa, dando as boas-vindas ao seu mais novo receptáculo. A voz da criatura esmagou a alma do garoto. Para fechar o pacto maldito, a entidade exigiu um pagamento alto, a entrega da posse mais valiosa da vida de Gaon como prova incontestável de lealdade. O pânico foi imediato. O jovem agarrou a própria cabeça, suando frio e tremendo de pavor diante daquela condição sombria, mas o artefato não jogava para perder. Sentindo a hesitação do garoto, a espada apelou para a sedução brutal, injetando na mente dele visões alucinantes de glória, poder e domínio absoluto, pronta para corrompê-lo a qualquer custo. A entidade bombardeou a mente do garoto com visões de guerreiros divinos e promessas de supremacia global. Ela garantiu que ele governaria o mundo, pisando em um patamar tão elevado que nenhum ser humano jamais ousaria desprezá-lo novamente. Para alguém que passou a vida se sentindo um nada, a isca foi fatal. As defesas mentais de Yun Gaon ruíram. Com um dos olhos já corrompido pela energia roxa, ele mordia os dedos em pura obsessão, implorando mentalmente por aquele poder. Sentindo o cheiro da vitória, o demônio da lâmina rugiu e deu seu ultimato. Para o contrato ser selado, o garoto precisava entregar sua posse mais valiosa. No mundo real, a segurança da agência Mal teve tempo de respirar aliviada. De repente, Gaon cravou os dedos no cabo da espada. Ele travou de costas por um segundo e, num solavanco violento, chicoteou a cabeça para trás. Com os olhos arregalados brilhando em um tom azulado bizarro, o garoto
garoto soltou um berro esganiçado e assumiu uma expressão tão cômica e desesperada que deixou um ponto de interrogação flutuando na cabeça de todos os reféns. O pânico explodiu novamente. Acreditando que o jovem tinha virado um açougueiro possuído, os clientes se jogaram no chão, esperando pelo banho de sangue. Mas o roteiro virou de ponta cabeça, ignorando completamente a multidão aterrorizada. Gaon nem sequer ergueu a espada. Ele simplesmente deu as costas para o saguão e arrancou em uma corrida alucinada direto para os caixas de atendimento. Carregando um artefato amaldiçoado em uma mão, ele esmurrou o balcão com a outra e disparou um grito estridente. Do outro lado do vidro, o atendente quase caiu da cadeira de tanto choque. Ali, esmagada debaixo da palma suada daquele garoto recém-pactuado com as trevas, estava a sua verdadeira relíquia de valor inestimável, sua caderneta bancária verde. Pressionado pelo olhar maníaco do jovem, o funcionário não hesitou. Com as mãos tremendo sobre o teclado, ele acatou a ordem e confirmou a transferência. Todas as economias de Gaon, um montante exato de 31,65 milhões de won, foram enviadas direto para a conta do orfanato Emmanuel. No abismo espiritual da arma, o demônio entrou em um verdadeiro curto-circuito. A entidade surtou, indignada, e sem entender como um pacto profano de sangue e alma poderia ser comprado com dinheiro físico, e pior ainda, com um valor tão quebrado e específico. O choque de realidade, no entanto, veio em seguida. Contrariando todas as leis do mundo mágico, o acordo funcionou. O selo cravado na espada piscou intensamente, reconhecendo a transferência bancária como o sacrifício supremo. A dor de ter torrado todas as suas suadas economias ainda esmagava a mente de Yun Gaon-la, quando passos pesados triturando os vidros do saguão roubaram a cena. Luvas brancas e cabelos azuis, amarrados em um rabo de cavalo, tomou a frente. Era Nakang Lin, um agente linha dura da Divisão de Assuntos Especiais do Departamento de Administração de Caçadores. Exibindo o distintivo com uma expressão gélida, ele deu uma ordem inquestionável para que o garoto largasse a arma e se entregasse. Conhecendo a fama implacável daquela unidade, Gaon entrou em pânico. Com um sorriso nervoso no rosto, ele tentou provar sua inocência da forma mais rápida possível. Arremessou a espada para longe e jogou as mãos para o alto, mostrando que estava desarmado. O alívio foi destruído no segundo seguinte. Contrariando as leis da física, a lâmina cortou o ar de volta e grudou perfeitamente na palma da mão do garoto. Enquanto Gaon surtava em voz alta, implorando para a arma ir embora, a entidade em sua cabeça gargalhava. O demônio explicou em um tom de puro deboche que o contrato estava pago e selado. Eles agora estavam vinculados para sempre. Do outro lado, o agente interpretou a cena como uma recusa de rendição. Sem paciência para joguinhos, Nakang Lin ativou uma manopla de alta tecnologia em sua luva, carregando um feixe de energia azul puramente destrutivo. Gaon mal teve tempo de balbuciar que a espada era a verdadeira culpada antes do disparo ser efetuado. A confusão atingiu o ápice. O garoto berrava que estava se rendendo, enquanto o artefato maldito pulsava em sua mão, exigindo que ele simplesmente trucidasse o oficial. A demonstração de poder do agente foi tão esmagadora que paralisou completamente os reféns, calando qualquer um que tentasse intervir. O cenário corta para o isolamento absoluto de uma sala de interrogatório fria. Gaon aguardava sozinho, até que a porta se abriu para a entrada de Park Do-kyung, o líder da equipe 2 da divisão, escoltado por Nakang Lin. O líder tomou assento e se apresentou formalmente. Sem hesitar, o garoto colaborou, identificando-se como Yong Gaon, ex-morador do orfanato Emmanuel e atualmente desempregado. A tensão finalmente evaporou. Do-kyung abriu um sorriso tranquilo e informou que a equipe já havia checado as gravações do banco, limpando a barra do garoto. Gaon soltou o ar que estava prendendo, mas a indignação falou mais alto. Ele reclamou abertamente que quase virou cinzas porque o agente se recusou a ouvir uma única palavra de defesa. O líder apenas deu uma risada descontraída, justificando que seu subordinado costumava ser um pouco rigoroso demais com os protocolos. O clima na sala de interrogatório continua denso. Park Do-kyung não enrola e joga a verdade na mesa. Itens mágicos expelidos pelos portões são ferramentas amaldiçoadas. A espada de Yun Gaon, especificamente, é um parasita projetado para controlar mentes e devorar a sanidade do hospedeiro, exatamente o que causou aquele circo de horrores no saguão do banco. Gaon não quer saber de teoria, ele só precisa de um jeito de desgrudar a arma que volta para sua mão como um imã. O líder da divisão joga um balde de água fria, avisando que desfazer um contrato vinculado é uma tarefa quase impossível. Porém, o tom de Do-kyung logo vira puro desdém. Ele aponta que, se até uma garotinha e uma senhora idosa conseguiram ignorar o transe mental, aquela espada não passa de um lixo inofensivo de classe E. Ao ouvir o ranqueamento patético, Gaon deixa escapar uma risada de alívio e deboche. O orgulho da entidade na espada é ferido na hora. O demônio berra na mente do garoto, chamando-o de idiota insolente e lembrando um pequeno detalhe trágico. Ele foi o único otário no banco inteiro que caiu na manipulação de um artefato de 5ª categoria. A realidade esmaga Gaon. Desesperado, ele se debruça na mesa e implora para Do-kyung encontrar um jeito de reverter o pagamento do contrato e recuperar sua fortuna transferida. O líder corta as esperanças na mesma moeda, alertando que forçar a quebra da causalidade mágica resultaria em um revés brutal para o usuário. Engolindo o desespero, o garoto tenta se auto-enganar, justificando para si mesmo que torrar todas as economias foi apenas uma boa ação filantrópica
pública para o orfanato onde cresceu. Na saída do prédio, Do-kyung libera o civil com um aviso protocolar para tomar cuidado e ligar se algo der errado. Na Kang-lin assiste a cena inconformada, questionando a loucura de deixar um jovem vagar livremente com um item corruptor. A resposta do líder é burocrática. A divisão de quarentena está sobrecarregada e sem recursos no momento. Mas a verdadeira razão é muito mais obscura. Assim que ficam a sós, Park Do-kyung estala os dedos e revela um anel em sua própria mão, ostentando uma gema vermelha idêntica à da espada. No exato momento em que o acessório se ajusta, uma onda violenta de energia sombria o atinge em cheio. O líder arregala os olhos e solta um rosnado de dor, revelando que carrega um fardo infinitamente mais perigoso. Ofegante e tenso, Do-kyung tenta arrancar o anel do dedo na base da força bruta, mas o metal não cede 1 milímetro. Em pânico contido, ele olha para Na Kang-lin em busca de uma solução. A agente levanta a mão enluvada, mas crava a sentença friamente. É impossível ajudar. O rosto do líder endurece. Ele aceita sua condenação, ciente da regra absoluta do mundo dos caçadores. Qualquer humano vinculado a uma maldição será, mais cedo ou mais tarde, completamente devorado por ela. Foi exatamente essa lógica que o fez soltar Ga-on. Na análise de Do-kyung, o caso do garoto era uma piada. Ele teve força de vontade para tentar descartar a arma de livre e espontânea vontade. A tentação da lâmina era fraca demais, e o pacto exigiu apenas dinheiro vivo, e não sangue ou sacrifícios vitais. Sem risco de o rapaz perder o controle e virar um monstro de imediato, o líder decide focar em seus próprios demônios, certo de que a equipe pode simplesmente confiscar o brinquedo amaldiçoado quando bem entender. Caminhando pela calçada, Park Do-kyung comenta com a agente de cabelos azuis que a frieza de Ga-on, diante da perda total de suas economias, é intrigante. Ele especula se o baixo nível do artefato impediu uma corrupção profunda, embora ressalve que o garoto não tem nenhuma proteção natural contra isso. Diante da dúvida sobre a existência de alguém imune na história, Do-kyung crava que, desde a abertura dos portões, nunca houve um único registro de imunidade. Por fim, decide apenas monitorar o rapaz de perto para evitar fatalidades desnecessárias com um civil. O cenário muda para uma rua movimentada. Ga-on caminha sozinho com a espada até empurrar a porta de uma loja de conveniência GS2F. O sininho toca, mas o clima de boas-vindas da atendente se esvai em segundos. Ao ver o jovem armado com uma lâmina, ela arregala os olhos, convencida de que é um assalto. Ignorando o pânico alheio, Ga-on entra resmungando sobre o dia caótico e a fome insuportável, enquanto a voz da espada rebate na sua mente, lembrando que o sacrifício financeiro foi por uma boa causa. A confusão atinge o ápice quando Ga-on coloca um único copo de miojo no balcão. A atendente confere o visor da maquininha e o avisa, sem jeito, que o cartão está zerado. A ficha cai. Lembrado de que doou toda a sua fortuna para o orfanato, Ga-on solta um berro desesperado, incrédulo por não ter o equivalente a um mísero miojo na conta. Frustrado, ele começa a xingar a arma de pedaço de lata e exige seu dinheiro de volta. Do outro lado da mente, a entidade responde com frieza que o contrato foi feito por livre e espontânea vontade. Atrás do balcão, a atendente assiste a tudo tremendo, certa de que o criminoso surtou de vez. O caos explode de verdade quando uma idosa na loja é possuída pela aura da espada. Ela avança descontrolada, berrando que quer poder para bater no próprio marido. Pego de surpresa, Ga-on leva uma paulada que quebra uma garrafa em sua cabeça, enquanto a atendente, em choque total, saca o celular para chamar a polícia. A porta da loja se abre de supetão e um policial entra perguntando por uma senhora idosa desaparecida. O cenário que ele encontra, no entanto, é catastrófico. Ga-on erguendo a espada para se defender de uma velhinha furiosa que o agarra, com a funcionária apavorada ao fundo discando para a emergência. Sem pensar duas vezes, o policial saca a arma, aponta para o garoto e o acusa de ser um sequestrador perigoso. Com o revólver do policial apontado direto para o seu rosto, Yoon Ga-on entra em colapso e berra que tudo não passa de um mal-entendido, enquanto a idosa possuída continua pendurada nele, exigindo sangue e poder. O caos é cortado bruscamente. Minutos depois, Ga-on aparece do lado de fora da loja, de cabeça baixa, prestando depoimento ao oficial, sob o olhar impaciente e de braços cruzados da agente de cabelos azuis. A confusão só encontra um ponto final quando Cheong-gwa surge na calçada, segurando e acalmando a velhinha. Uma semana se passa. A rotina urbana flui normalmente até Ga-on surgir cambaleando pela rua. O rosto está cadavérico, coberto por olheiras profundas e um ar de exaustão extrema, arrastando-se à luz do dia com a maldita espada a tiracolo. Os pedestres se afastam aos cochichos, apontando e chamando o rapaz de lunático por desfilar com uma arma letal. Rangendo os dentes de ódio, Ga-on aperta o cabo da lâmina, despejando toda a sua fúria mental na espada. A culpa daquele estado miserável era exclusivamente dela. A narrativa volta ao relógio exatamente 7 semanas antes. O letítulo do manhwa estampa a tela, enquanto uma sala de entrevistas silenciosa aguarda o próximo candidato. 2 homens de terno e óculos se encaravam confusos quando a porta se arrasta lentamente com um som metálico. O que entra pela porta é uma visão de pesadelo. Ga-on surge irreconhecível, vestindo terno e gravata.
prata, mas com os olhos brilhando em azul, olheiras fundas e um sorriso desfigurado e maníaco. Com a espada amaldiçoada presa à cintura, ele se apresenta de forma bizarra como o candidato número 13.000, afirmando estar pronto para arriscar a vida pela empresa. A reação dos entrevistadores é imediata: pânico absoluto, gritos de rejeição e acusações de que um assassino armado invadiu a sala. A sequência de humilhações e rejeições se atropela sob uma chuva de carimbos vermelhos de reprovação. Num serviço pesado de armazém, ele tenta carregar caixas, mas o encarregado o dispensa na hora, alegando que portar uma lâmina no meio da carga é perigoso demais. Em uma vaga de vendas, ele tenta se vender enquanto tenta parecer profissional, mas o visual aterrorizante faz o gerente implorar para ele sumir dali. Na tentativa de virar garçom, o desastre é físico. A espada esbarra em todas as mesas, estilhaçando copos e aterrorizando os clientes, gerando uma expulsão relâmpago. Completamente esgotado por essa maré de fracassos, Gaon finalmente percebe o óbvio. Daquele jeito ele nunca seria contratado. Decidido a dar um jeito em sua vida, ele aparece momentos depois ajeitando a gravata em uma nova sala de espera, deixando a espada perigosa encostada calmamente na parede. Curvando-se em um pedido formal de desculpas, Yon Gaon ouve o entrevistador gordinho e sorridente descartar as excentricidades com um aceno de mão, garantindo que a empresa é flexível e que ele confia em sua intuição. Com um sinal de positivo e um sorriso aberto, o homem declara que Gaon tem cara de ser alguém trabalhador e bondoso, cravando a contratação na mesma hora. Afirmando que agora são uma família, o chefe estende a mão para fechar o acordo. Empolgado, Gaon avança para o aperto de mãos, mas uma reviravolta bizarra acontece. Em um piscar de olhos, a lâmina da espada atravessa o peito do entrevistador, deixando o jovem estático e chocado com a cena do chefe empalado. Tudo não passa de uma ilusão cruel. O entrevistador gordinho berra desesperado, chamando os seguranças, apontando o dedo para Gaon e berrando que já sabia que ele era um assassino psicopata, decretando mais um carimbo vermelho de rejeitado. De volta ao presente na calçada, encarado por pedestres assustados que murmuram em choque, Gaon perde a paciência de vez. Ele briga com a espada, culpa a lâmina por todos os seus fracassos e começa a fatiar o ar furiosamente, exigindo que o artefato suma. No meio dos golpes desesperados, porém, ele trava com os olhos arregalados. A voz sombria do artefato invade sua mente, ordenando que ele abrace o mal e solte seus instintos mais sombrios sem freio, segurando a cabeça enquanto raios de energia roxa estalam ao seu redor. Gaon geme de dor, mas a resistência desmorona. Seus olhos acendem e um sorriso sádico toma seu rosto. Ele decide parar de lutar, enquanto a lâmina sussurra que o caminho rumo à corrupção total começou. Para bancar essa onda de caos, Gaon puxa 3 barras de energia do bolso e rasga as embalagens de uma vez só com as mãos limpas. Voraz, ele devora tudo junto, sujando o rosto e mastigando com uma fúria bizarra. Assustada com o absurdo, a própria espada amaldiçoada questiona o que ele está fazendo, lembrando que a recomendação médica é de apenas uma unidade por refeição, enquanto o jovem ri histericamente com os olhos brilhando na escuridão. A insanidade coroa o momento em um parquinho infantil. Amassando as embalagens vazias na mão, Gaon as arremessa longe sem o menor pudor, gritando fogo no buraco e cometendo o grande crime de sujar a praça pública sem separar o lixo reciclável. A própria espada amaldiçoada, completamente perplexa com aquela maldade barata, questiona o que diachos ele está fazendo. Com uma expressão totalmente desequilibrada e um olho brilhando, Gaon responde debochado se ela não sabe, vangloriando-se de ter jogado lixo no parquinho sem reciclar e afirmando com orgulho que sim, ele tem a espada maldita. Com um sorriso totalmente alucinado e o corpo tomado por uma aura roxa, Gaon proclama com entusiasmo que não precisa mais esconder os seus impulsos. Do outro lado, o artefato entra em completo pânico, gaguejando e questionando se aquilo seria realmente o suficiente para acumular atos malignos. De repente, o transe se quebra. Gaon puxa o ar de vez com um sobressalto, arregalando os olhos em choque enquanto olha para as próprias mãos e percebe o absurdo que acabou de fazer, perguntando-se o que diabos aconteceu. Tomado pelo desespero e com lágrimas nos olhos, ele aponta a arma para o nada e culpa a espada, que ele chama pelo nome de Black Dew, gritando furioso por ter sido forçado a um nível tão profundo de corrupção. Sem perder tempo, Gaon volta correndo para o local, abaixa-se para pegar o lixo que havia jogado no chão e o descarta corretamente dentro da lixeira, respirando aliviado e dizendo para si mesmo que, por enquanto, conseguiu reverter a situação. No entanto, a calmaria dura pouco. De repente, ele arregala os olhos tomado pelo pânico quando uma onda de energia escura o envolve, acompanhada por visões perturbadoras e uma dor lancinante que o faz soltar um grito desesperado enquanto é consumido pelo caos daquela reviravolta. Desperto de repente com um sobressalto, Gaon arregala os olhos em completo choque ao perceber que se encontra de volta ao seu quarto, perguntando-se atordoado como diabos foi parar ali. Sentado no chão e encarando o próprio casaco jogado ao lado, ele se questiona sobre o que aconteceu, mas logo o desconforto físico o atinge de forma bizarra. O chão está escaldante, parecendo ferver sob a sua mão, enquanto ele nota perplexo que o ar-condicionado está ligado e a janela do quarto se encontra totalmente aberta, gerando uma confusão inexplicável sobre o que está acontecendo ao seu redor. A confusão mental de Gaon atinge o ápice quando ele percebe que os seus supostos atos malignos não passam de pequenas manias cotidianas. Puxando os próprios cabelos em desespero, ele se pergunta se realmente cometeu crimes tão hediondos só por dar direções a alguém em vez de levá-lo pessoalmente, por não apertar o botão de abrir o elevador quando alguém está correndo para
alcançar, ou pior, por sentar secretamente nos assentos preferenciais do transporte público. A mente do rapaz entra em curto-circuito total com a revelação absurda de que essas microfalsidades contam como pecados terríveis, gerando um peso descomunal na sua consciência e refletindo diretamente na conta de luz e gás de sua casa. Enquanto isso, a espada amaldiçoada no chão reclama do calor infernal, pedindo para desligarem o aquecimento porque está tostando ali. Com o estômago roncando alto e ignorando o calor abafado, Yun-Gaon abre a geladeira e encontra o inevitável: nada. Para salvar a janta, ele corre ao supermercado da esquina e abre um sorriso de orelha a orelha ao achar uma carne com 50% de desconto. O problema é que, enquanto ele caminha pelos corredores com a cesta, a lâmina da espada arrasta ruidosamente pelo chão e raspa nas prateleiras, gerando faíscas invisíveis e espantando os clientes. O sossego acaba quando um segurança encorpado, vestindo um colete tático, brota na sua frente e exige saber o motivo de ele estar desfilando armado pelo mercado. Gaon coça a nuca, pede desculpas aos tropeços e escapa para a fila do caixa. Na hora de passar as compras, a atendente de avental azul bate o olho no cartão de auxílio governamental que ele entrega e solta. Surpresa. Você é caçador? Gaon gagueja negando tudo. A mulher cruza os braços, bufando e aproveitando para despejar um sermão sobre a juventude moderna que imita caçadores sem noção de perigo, citando inclusive um lunático recente que quase causou um massacre brandindo uma lâmina na rua. Morrendo de vergonha com o sermão público e vendo o preço das compras subir na maquininha, Gaon pede desculpas correndo e dispara a porta afora, deixando a atendente resmungando sozinha. De volta à segurança de sua cama, Gaon suspira exausto, refletindo sobre como carregar uma espada faz todo mundo presumir que ele é um guerreiro de elite. Mas a dúvida o consome. Afinal, ser caçador dá passe livre para andar armado daquele jeito? Curioso para decifrar as regras desse novo mundo, ele puxa o celular e mergulha em pesquisas. A internet relembra a cicatriz da sociedade. O cataclismo dos portões dimensionais forçou o surgimento de uma nova economia de combate. De um lado, as forças de defesa lidam com guerras em grande escala. Do outro, os agentes da Divisão de Assuntos Especiais neutralizam ameaças internas. A profissão de caçador virou a febre do momento, atraindo aventureiros em busca de fama e fortunas absurdas nas masmorras. Para entrar no clube, contudo, é preciso passar pelos testes de admissão do departamento e garantir uma licença oficial. Sentado no quarto, usando blusa branca e bermuda, o jovem de cabelo preto tenta processar essas informações enquanto a espada amaldiçoada repousa sinistramente ao seu lado. O alívio dura pouco. A relíquia ecoa em sua mente com uma sede assassina, exigindo sangue e carnificina aos gritos. Gaon pula da cama tomado pelo susto. Analisando a própria situação ridícula, ele pondera se realmente tem alguma chance nesse mercado competitivo, usando apenas um lixo de classe e que apanharia feio para uma pistola comum. Enquanto ele reflete, a lâmina continua pressionando sua mente, ordenando que ele espalhe o caos e conquiste o trono do mundo. Pensativo e com o dedo no queixo, Yuan-Gaon cogita se a entidade aceitaria um substituto para o sangue. Decidido a fazer o teste prático, ele firma a empunhadura e avisa que a refeição vai começar. A espada vibra radiante, na expectativa de provar sangue fresco, mas o gosto causa repulsa imediata. A lâmina reclama do teor excessivo de sal, e Gaon responde com frieza que o consumo de sódio da sociedade está fora de controle. Diante das queixas sobre um odor esquisito, ele rebate que o problema é o colesterol alto da população, enquanto o fluxo bizarro irriga o crescimento de brotos na terra. No fim, a relíquia se declara saciada com o banquete incomum, e o jovem observa tudo da soleira da porta, encerrando o episódio com um suspiro de alívio cômico. Aproveitando o embalo, Gaon decide dar uma lavagem caprichada no artefato. A entidade ironiza o tratamento de realeza logo após a refeição bizarra. Enquanto a água lava o metal, o rapaz raciocina que, se a lâmina aceitou consumir um líquido corporal sem pestanejar, ela claramente aceita qualquer coisa que não seja sangue puro. Com um sorriso travesso, ele aparece empunhando um recipiente lotado de sangue de monstro. A espada entra em pânico e exige explicações sobre a procedência daquilo. Mantendo a pose cínica, Gaon mente descaradamente, afirmando que esfaqueou um rapaz bonitão na rua. A relíquia se revolta com o absurdo, argumentando que um covarde incapaz de lidar com lixo em uma praça jamais teria estômago para um crime real. Após um mini interrogatório, Gaon continua esfregando a lâmina com total indiferença. O silêncio irrita a espada até o pânico se instalar de vez. Entendendo a pegadinha, a entidade entra em colapso absoluto e questiona o que exato recebeu para beber. Com a tranquilidade de quem não deve nada, o jovem vira o jogo e pergunta se o rótulo importa, desde que o gume esteja satisfeito. Para coroar sua filosofia barata, ele evoca a lenda do monge Wonryo, que bebeu água guardada em uma caveira achando que era um néctar divino à noite, mas vomitou ao descobrir a verdade pela manhã, provando que a iluminação depende apenas da mente. Enquanto a espada processa o choque e a nojeira, Gaon repete que o gosto era o mesmo de antes, reforçando sua teoria de que o sofrimento e o prazer nascem exclusivamente da imaginação. Sob uma aura irônica e iluminada, Yong-Gaon conclui seu raciocínio afirmando que a relíquia não consumiu sangue, mas sim a própria sede de existir. Usando o preceito budista de que o vazio e a forma se equivalem, ele resume que, em essência, urina e sangue carregam o mesmo valor químico. Ao cair em si e
processar que foi nutrida com xixi, a espada entra em colapso total, soltando gritos de horror e choramingando copiosamente. Vendo o estrago psicológico na lâmina, o jovem larga a toalha, pede desculpas sem jeito e promete compensar com sangue de verdade para estancar o choro. Com o drama resolvido às gargalhadas, o capítulo vira a chave para o dia seguinte, marcando o momento em que Gaon decide buscar sua licença oficial. O cenário corta para o breu de uma floresta. O desespero impera enquanto um caçador barbudo e castanho corre por sua vida, ofegando de pavor, com um companheiro ferido estatelado no chão. Sem para onde escapar, o homem agoniza com o próprio azar até que a silhueta de Gaon emerge das sombras, sorrindo de forma macabra antes de desferir um corte certeiro com a espada amaldiçoada, arrancando um berro de dor do coitado. No dia seguinte, o sol brilha forte sobre a fachada imponente do Departamento de Gestão de Caçadores. O jovem de cabelo preto se aproxima do balcão, coça a nuca com um sorriso sem graça e avisa que veio fazer sua inscrição. A atendente entrega o kit de boas-vindas e despeja as regras burocráticas. É obrigatório cumprir pelo menos uma missão por semana. Somar 4 advertências por faltas acarreta a cassação imediata, e qualquer equipamento extra sai do próprio bolso. Com a licença recém-conquistada, Gaon caminha confuso com a total falta de rigor do processo. Afinal, não houve teste de habilidade algum. Enquanto isso, a espada amaldiçoada resmunga frustrada por não ter tido a oportunidade de fatiar um examinador ao meio. Querendo despachar logo a cota obrigatória, ele puxa o celular, abre o aplicativo Hunter Web e fisga a primeira missão recomendada, uma investigação de amostra em uma zona sombria em Gangbuk-gu, pagando a bagatela de 1 milhão de won. Ao bater os olhos na bolada, Yong Gaon nem pensa 2 vezes e aceita a missão na hora. Pouco depois, ele já desfila despreocupado rumo a uma rua isolada, onde um portal roxo e ameaçador ferve em meio a barricadas e agentes de segurança. Na entrada da zona de quarentena, o jovem observa os veteranos abarrotados de armamentos táticos e se pega pensando se o chumbo realmente ganha da lâmina. É quando um caçador de cavanhaque e cabelo castanho o avalia com total desdém, resmungando que o garoto parece verde demais e perdeu a noção ao levar apenas uma espada para o abate. Segundos depois, o mesmo sujeito muda totalmente o tom, brota sorridente ao seu lado e pergunta se aquela é a estreia do novato. Gaon confirma, enquanto recorda ironicamente dos tempos em que também zanzava por aí armado com uma simples lâmina. O papo é cortado secamente por uma funcionária do departamento, que avisa o início da varredura do índice de karma. O caçador tagarela, identificado como Park Min-soo, entra no scanner e toma um susto mortal. Sua marca bate 5.226. Indignado, ele reclama que tirou uma folga na semana passada. A inspetora corta a choradeira, explicando que a radiação das zonas sombrias acumula resíduos na alma, e passar dos 5.000 é convite aberto para a loucura e portões trancados por segurança. Logo em seguida, o caçador Park Jun-sik passa com um limpo 2.976, arrancando elogios dos colegas por sua excelente taxa de purificação, já que ele vive limpando masmorras e continua longe da zona de perigo. O papo volta para Gaon, com Min-soo especulando que os novatos costumam estrear com taxas baixas, na faixa dos 700 ou 800. A fila anda. Kim Tae-jin é o próximo e registra 4.533, soltando um suspiro de alívio por ter raspado na trave do limite crítico, justificando que vai precisar de férias prolongadas assim que o serviço acabar. Até que a inspetora chama o próximo da lista, Yun Ga-on. Com um sorriso tranquilo estampado no rosto, o jovem avança para o teste na calçada, mas, no exato segundo em que o sensor escaneia seu corpo, a máquina entra em parafuso, disparando um alarme estridente e contínuo que congela a rua inteira. O display pisca implacável, revelando um número lunático: 50.000, 58.466. Os caçadores ao redor travam no lugar, com os olhos saltados e a mandíbula no chão diante da aberração estatística exibida no visor. O pelotão entra em colapso militar em nanosegundos. Vários fuzis travam na mira do peito de Yun Gaon, acompanhados de berros histéricos sobre um desertor tomado pelas trevas. Paralisado pelo cerco iminente, Gaon tenta agarrar um pálido pingo de solidariedade, chamando por Kim Tae-jin em busca de socorro. O apelo, contudo, vira pó. Cego por uma sanha homicida, Tae-jin bota os dentes para fora e comanda a execução, despejando uma rajada letal de chumbo e fogo na direção do novato. O susto mortal, porém, evapora na mesma velocidade em que surgiu. Segundos depois, o clima de pelotão de fuzilamento dá lugar a um silêncio constrangedor. Gaon mantém as mãos no alto com um sorriso amarelo e constrangido, tentando digerir o quase assassinato. Vendo o estrago institucional que provocou, a funcionária do departamento ergue a mão sem graça e assume a culpa pelo colapso no visor. A máquina engoliu casas decimais, transformando o registro real em pífio 0,58466. Gaon permanece estático, piscando atordoado por quase ter virado peneira por causa de um zero à esquerda. O cenário corta sem aviso para o breu de uma floresta densa e silenciada por uma névoa pesada, tendo um portal roxo e pulsante rasgando o céu entre os galhos. Sob a penumbra, Gaon está agachado usando uma máscara de gás, operando uma foice curta para raspar resíduos e coletar materiais no solo lamacento. No fundo de sua mente, a lâmina amaldiçoada começa a esbravejar com fome de sangue, fazendo o rapaz balançar a cabeça e praguejar mentalmente, exigindo um segundo de paz. Enquanto isso, a patrulha avança pisando em galhos secos. Um dos mercenários cutuca Kim Tae-jin com piadas ácidas
ácidas, alfinetando se o veterano de karma limpo precisa de um chazinho ou de um colinho, arrancando risadinhas sarcásticas dos demais. De canto, abafado pela máscara, Gaon pensa no azar homérico de ter pego o equipamento bugado exatamente na sua vez. Entre um arbusto e outro, as reclamações ganham força. Os veteranos pranteiam o fato de aquela missão ser uma humilhação disfarçada de bico, resumida a colher fungos venenosos e capinar mato radioativo por uma mixaria, até que o caos desaba de vez. Taijin é tomado por um ataque de tosse sufocante. Ele dobra a espinha em busca de ar, enquanto uma crosta de energia escura e viscosa começa a brotar de sua pele. Com os olhos esbugalhados de pavor e suando frio sob os óculos de proteção, o veterano luta contra o apagar das luzes mentais. Notando os sinais clássicos de colapso, Gaon se aproxima e pergunta se ele precisa de atendimento. Tremendo como uma folha, Taijin saca uma seringa do cinto e a crava direto na veia, injetando um estabilizador químico. Ele ofega pesadamente, murmurando que a dose vai segurar a barra, embora por dentro lamente ter escolhido aquela profissão suicida. Aproveitando a vulnerabilidade do colega, Gaon emenda conselhos práticos de sobrevivência. Ele avisa para não esticar a corda além do limite se quiser evitar surtos psicóticos. Lembra que o descanso pós-masmorra é inegociável e enfatiza a importância de checar os filtros da máscara de gás, já que um microporo aberto é o bilhete expresso para disparar o karma rumo à loucura. A lição de moral é cortada bruscamente pelo som de galhos estalando. O caçador de cachos e capa verde surge correndo por entre as folhagens, gesticulando histericamente para atrair o grupo e apontando o dedo trêmulo para a exata aberração que os comandantes haviam proibido o pelotão de chegar perto sob hipótese alguma. O alarme soa sem aviso. Uma base avançada de goblins, um exemplar selvagem, de pele esverdeada e dentes pontiagudos, surge berrando e brandindo uma clava de pedra para liderar a carga contra o esquadrão de caçadores. A retaliação é instantânea. Os veteranos abrem fogo em rajadas velozes, estilhaçando os projéteis e os monstros pelo ar. O caçador de capa verde resmunga um humph de desdém, aciona um anel brilhante em sua mão e comanda. Aceleração. Transformando-se em um borrão luminoso que deixa rastros pelo caminho, ele avança disparando tiros cirúrgicos, liquidando os alvos e ironizando a lentidão das criaturas. Enquanto a carnificina rola à distância, Yun Gaon observa tudo de braços cruzados, segurando a espada e resmungando que, com uma velocidade daquelas, não sobra brecha para um espadachim mostrar serviço. No mesmo instante, a voz ardilosa da lâmina ecoa em sua mente, farejando sangue fresco vindo de um aglomerado de cabanas escondidas logo ali adiante. Desviando-se para a trilha indicada, Gaon é surpreendido por um goblin que salta das sombras armado com um porrete. Movido puramente pelo instinto de sobrevivência e pelos alertas mentais de que a bondade não paga contas naquele ramo, o jovem age num piscar de olhos. Um corte rápido e limpo rasga o ar, decepindo o monstro no ar e o estatelando sem vida no chão. Parado diante do corpo, Gaon pisca atordoado, questionando o próprio reflexo. A espada responde com um cinismo sutil, lembrando que o garoto agiu conforme sua própria natureza, algo irônico, visto que no passado ele recusaria qualquer combate, brandindo discursos piegas sobre como a violência era um mal absoluto e a vida humana era sagrada. A memória o puxa de volta para um flashback no orfanato, onde o diretor o orientava com rigor. Gaon, o que quer dizer que sob nenhuma circunstância você deve erguer a mão contra outros humanos? Um jovem Gaon, com os olhos brilhando em uma inocência assustadora e um sorriso radiante, devolvia a pergunta com a maior pureza do mundo. Então, se não forem humanos, eu posso descer a porrada? O flashback se encerra com o diretor aprovando a lógica torta com um sinal de positivo, enquanto, no presente, a lâmina perfura o corpo do Goblin e suga uma densa fumaça de energia sombria. A voz interna vibra, deliciando-se com a primeira refeição de verdade em eras, enquanto Gaon estremece, sentindo uma sensação bizarra invadir seu corpo. A entidade se encarrega de explicar o funcionamento do sistema. Para lidar com o karma, não basta raspar a superfície, é preciso devorar a alma inteira. Ela aproveita para alfinetar os caçadores comuns, que limitam-se a absorver migalhas residuais e depois choram pelos cantos por estarem corrompidos, sentenciando que a verdadeira força só pertence a quem tem a coragem de engolir o karma e a alma por completo. Logo depois, a cena salta para Qin Taijin, agachado ao lado de um goblin abatido, rindo sozinho e comemorando que garantir 50 mil won por cabeça é um lucro absurdo. Ao ver Yun Gaon se aproximar carregando sua lâmina, Taijin pergunta o motivo da demora e se aquela foi a sua primeira morte no campo. Gaon confirma que liquidou uma criatura perto da cabana, arrancando do colega a piada de que o novato finalmente havia perdido o cabaço na profissão. O pelotão se reagrupa e decide ignorar o resto da escória verde por enquanto, focando no verdadeiro prêmio, a ferramenta amaldiçoada empunhada pelo líder da patrulha inimiga. Caminhando entre os escombros, os mercenários conversam entusiasmados, calculando que faturar ao menos 10 milhões de won com a venda do artefato no mercado negro daria para levar os filhos à montanha-russa ou comprar uma aliança de compromisso. A marcha para na entrada de uma cabana maior, macabramente enfeitada com caveiras espetadas em estacas.
facas. O caçador de capa verde abre a porta rangendo, revelando um interior fétido onde um cajado coroado por um crânio chifrudo pulsa em uma luz vermelha e doentia, rodeado de carcaças e uma silhueta agachada controlando a magia. Por trás da máscara de gás, Gaon arregala os olhos, sentindo que um desastre iminente está prestes a despencar sobre eles. O Xamã Goblin se levanta com um bote feroz. Enfeitado com um colar de ossos e madeixas vermelhas espetadas, o monstro é envolvido por uma aura mágica escarlate e sufocante. Com os olhos brilhando em pura sanha homicida, ele ergue o cajado de caveira e dispara um brado místico e aterrorizante. Kiger Karuk, Carraca. A magia, contudo, morre antes de nascer. Um estampido ensurdecedor rasga o ar. O projétil atinge o xamã bem no meio da testa, abrindo uma cratera de sangue e estilhaçando o feitiço em um clarão seco. A criatura desaba de cara no chão de madeira com um baque oco, neutralizada em uma fração de segundo. A câmera se abre para revelar os autores da proeza. 3 combatentes equipados com trajes táticos e máscaras de gás. Qin Tai-jin, ainda segurando o cano fumegante de seu fuzil de assalto, coça a cabeça e se justifica com um cinismo cômico, alegando que o susto foi tão grande que o dedo puxou o gatilho no reflexo. O caçador de capa verde sequer se abala com a execução relâmpago. Em vez de dar bronca, ele apenas dá um tapinha no ombro do colega e o elogia pelo tiro certeiro. Dissipada a ameaça em um piscar de olhos, o instinto mercenário toma o controle, redirecionando instantaneamente a atenção de todo o grupo para a caça ao tesouro. Aproveitando o momento, Qin Tai-jin arranca o anel gema roxa dos dedos do xamã recém-abatido, erguendo a joia contra a luz com um sorriso ganancioso. Ele festeja o alto valor potencial do tesouro, mas logo esbarra no medo de a relíquia carregar alguma maldição e desvalorizar a revenda. Logo em seguida, Yong-Gaon pede para inspecionar o item. Tai-jin joga a peça, mas reforça o alerta para o rapaz passar longe de colocá-la na mão. Ignorando o aviso, Gaon desliza a argola no dedo e solta uma exclamação bizarra sobre o objeto ser seu tesouro pessoal. Num piscar de olhos, sua consciência é sugada para um abismo negro. Flutuando em um vazio estéril, envolto por uma luz providencial e uma aura macabra, ele ouve uma voz espectral indagar se deseja poder absoluto. Com total apatia, Gaon recusa de imediato, deixando a entidade perplexa. Diante da insistência da criatura em oferecer qualquer coisa, o jovem ironiza pedindo um combo gigante de fast food. A entidade trava diante da exigência banal, fazendo Gaon concluir que o ser é incapaz de cumprir qualquer promessa. Ferida em seu orgulho místico, a voz esbraveja que consegue realizar o desejo, mas cobra o preço de 3 almas humanas. Perdendo o interesse na hora, o rapaz avisa que depois volta, puxa o anel do dedo e rompe a ligação psíquica. De volta à cabana, o susto é imediato. Seus 2 companheiros apontam os fuzis engatilhados direto para sua cabeça. Com as mãos no alto, Gaon exige explicações. O homem de touca relata, ainda tenso, que o garoto começou a berrar como um maníaco, parecendo totalmente possuído. O clima de tensão cede um pouco quando a joia é devolvida ao colega. O alívio, contudo, desmorona no segundo seguinte. No canto do cômodo, Qin Tai-jin começa a ofegar de forma sufocante. O close revela o desespero puro por trás de sua máscara. Ele sua frio com os olhos esbugalhados, enquanto uma viscosa e densa energia negra brota de sua pele. O grupo bate em retirada às pressas para o pátio externo. O homem de touca, apavorado, sussurra que os olhos de Tai-jin ficaram inteiramente negros e exige uma fuga imediata. O outro mercenário concorda, apressando o passo. Suando frio e tremendo por baixo da máscara, Tai-jin tenta disfarçar a tremedeira, gaguejando que está ótimo e que o problema é apenas um defeito no filtro de sua máscara de gás. A desculpa é cortada pelo caçador de capa verde, que saca sua arma e sentencia friamente que há um jeito muito mais rápido e definitivo de resolver o problema. O gatilho é puxado sem um pingo de remorso. No milissegundo exato antes do disparo, a voz sombria ecoa na mente de Yong-Gaon, urrando para ele escapar. A punhalada pelas costas é fria. O caçador de capa verde abre fogo a quem roupa contra os próprios aliados, crivando o homem de touca e o outro colega de chumbo. Eles despencam urrando de dor, espalhando sangue pela poeira. Girando o cano do fuzil, o assassino mira na última testemunha viva. Salvo pelo reflexo garantido pelo aviso mental, Gaon se joga de costas, derrapando por trás de uma barricada de madeira enquanto a saraivada estilhaça o cenário. Vendo a fuga, o traidor resmunga com desdém, assumindo que deixou o novato por último por pura pena, mas admitindo surpresa ao ver que o garoto escapou da primeira rajada. Escondido e respirando com dificuldade, Gaon avalia o estrago. O pânico dispara ao constatar que o filtro de sua máscara de gás foi completamente estilhaçado por um tiro que raspou em seu crânio. Sem utilidade, ele arranca o equipamento do rosto, exibindo uma mistura de pavor e fúria, e bota a boca no trombone, exigindo saber o motivo daquela traição insana contra o próprio esquadrão. A justificativa vem banhada em pura ganância. O atirador sorri frio, explicando que embolsar a bolada sozinho é infinitamente melhor do que dividir o lucro em partes iguais. Indignado, Gaon grita que o departamento jamais deixará esse massacre impune. O assassino, contudo, já calculou cada passo. Ele retruca com superioridade que, assim que cruzar o portal com o artefato, o espaço se fechará, a missão constará como concluída e o mundo lá fora jamais saberá quem morreu na lama. A caçada recomeça. Despejando rajadas contínuas, o traidor avança berrando que só precisa apagar o garoto. Gaon zigue-zagueia em disparada entre as cabanas, escapando da morte por milímetros. Irritado com a agilidade do alvo, o mercenário estala a língua.
Aproveitando a pausa para trocar o pente do fuzil, o atirador zomba da resistência inútil. Mas a corrida era só armadilha. Ao contornar a quina de uma choupana, Gaon saca a espada e a arremessa direto contra a cara do inimigo. O homem desvia por um triz e ri por dentro, achando que o novato perdeu a cabeça ao jogar fora sua única arma. O alívio, porém, dura um nanosegundo. A lâmina arremessada era só distração. Encurtando a distância num bote felino, Gaon já surge colado nele, empunhando uma espada secundária com o gume rubro brilhando. O golpe sobe em um arco devastador, rápido demais para os olhos acompanharem. A lâmina rasga o ar, fatia o fuzil do traidor exatamente ao meio, separando o cano da culatra, e estraçalha a máscara do assassino em um único corte seco. O fuzil quebra ao meio e despenca na grama, deixando Park Jun-sik estático, com os olhos esbugalhados de puro pavor diante do jovem que mantém a lâmina erguida. O silêncio dura um segundo. Em seguida, todo o pânico no rosto de Yoon Gaon some por completo, substituído por uma aura sombria e um sorriso maníaco e aterrorizante que inverte os papéis de caça e caçador. Sem perder um segundo, Gaon dispara contra o adversário, brandindo a espada com um sorriso psicopata e berrando que um corte nas costas é a desonra máxima para um espadachim. A lâmina rasga as costas de Jun-sik em um golpe impiedoso, arrancando um urro de agonia enquanto o sangue espirra, movido pelo desespero. O traidor agarra um cristal rubro, ativa sua habilidade de aceleração e some disparado em direção à densa floresta. A perseguição ganha ares de pesadelo. Gaon corre logo atrás, brandindo uma espada envolta em energia luminosa e chamando o fugitivo com uma falsidade amigável, implorando aos risos para que Jun-sik pare, pois só queria cortar fora um de seus braços. Suando frio e correndo pela vida, Jun-sik berra para que o lunático fique longe dele. Escondido e ofegante atrás do tronco de uma árvore gigante, o traidor tenta recuperar o fôlego na penumbra da mata. Tremendo, ele tenta racionalizar o horror, apostando que o novato havia enlouquecido por conta da corrupção ao tirar a máscara. O alívio, contudo, desaba quando ele percebe que o filtro de sua própria máscara também foi estilhaçado, sabendo que sucumbirá se não vazar daquela zona. O desespero dobra a esquina quando uma ficha cai. Ele esqueceu de saquear o anel do corpo do colega morto no pátio. Rangendo os dentes de ódio, Jun-sik percebe que, para salvar seu lucro, terá que voltar exato para o matadouro de onde fugiu. Mas o destino não lhe dá essa escolha. Antes que possa dar um passo, o rosto de Gaon surge lentamente na lateral do tronco, bem ao seu lado. Com os olhos brilhando em um branco fantasmagórico sob as sombras, o jovem esboça o mesmo sorriso sádico e sussurra: "Então aqui está você, Park Jun-sik." Um grito estridente de puro terror escapa da garganta do traidor, que se joga para a frente bem na fração de segundo em que um golpe letal fatia o ar onde sua cabeça estava. Correndo como um desesperado, Jun-sik tenta focar no plano de sobrevivência, achar a ferramenta amaldiçoada e correr direto para o portal. No meio da disparada, os olhos se fixam em algo no chão da floresta, o corpo de um de seus ex-companheiros, com o fuzil de assalto intacto jogado logo ao lado. A desesperança de Park Jun-sik evapora em uma euforia febril quando ele avista o fuzil jogado ao lado do corpo de seu ex-colega. Vibrando com a sorte grande, ele se joga de bruços na terra. Logo acima, Yoon Gaon despenca dos céus em um salto predatório, cantando o nome de Jun-sik com um tom arrastado e uma gargalhada histérica. Ignorando a insanidade do garoto, o traidor agarra a arma, levanta o rosto com um sorriso sádico e berra que o novato virou alvo fácil. Mas o triunfo dura o espaço de um suspiro. Uma silhueta gigantesca e pesada aterra logo à frente, bloqueando a luz. Ao levantar os olhos, a marra de Jun-sik derrete em puro pavor. É Kim Tae-jin, mas a máscara de gás esconde algo irreconhecível. O corpo do veterano ferve sob uma aura roxa, densa e viscosa, enquanto um único olho brilha de forma sinistra através da viseira estilhaçada. Tremendo da cabeça aos pés, o atirador gagueja, perguntando se aquele ainda é o Sr. Kim. A resposta vem em forma de puro massacre. Sem emitir um único som humano, a aberração ergue o braço deformado e despenca um golpe brutal, esmagando a cabeça e o pescoço de Jun-sik contra o chão lamacento com um baque seco. A poucos metros ali, o sorriso psicopata de Gaon some no mesmo instante, substituído por uma cara de choque absoluto e suor frio, que se ergue lentamente. Suas veias saltam como cordas negras, pulsando com a energia caótica da corrupção. A criatura solta um rugido monstruoso que rasga o ar e distorce a atmosfera ao redor. A detonação psíquica cospe uma onda de choque tão violenta que Gaon é arrastado para trás, obrigado a fincar as botas na lama para não ser varrido pelo vendaval. O instinto de sobrevivência grita mais alto. Dando meia volta, Gaon dispara em desabalada carreira até se escorar nas paredes de uma choupana. Agachado, ofegante e agarrando o cabo de sua espada, ele espia o horror de longe. O veterano havia virado um monstro completo. A voz da lâmina ecoa em sua mente, confirmando que o homem sucumbiu à podridão do karma. Franzindo o senho em um misto de tensão e perplexidade, o jovem lembra que Kim já não andava bem das pernas, mas choca-se com a velocidade
velocidade da mutação. À distância, as mãos da criatura agora terminam em garras negras e afiadas, esculpindo o fim trágico do que um dia foi um aliado. O monstro solta um grunhido gutural e agoniado. A voz amaldiçoada na mente de Gaon analisa a cena, deduzindo a causa do colapso. Kim havia encostado no anel do Xamã Goblin enquanto sangrava no chão, cedendo ao feitiço da relíquia na beira da morte. A memória da barganha ressurge cristalina. O artefato concede qualquer desejo, mas exige o sangue de 3 semelhantes como oferenda. Os olhos de Gaon saltam das órbitas, e o suor frio encharca sua nuca enquanto o quebra-cabeça se encaixa. O pacto nefasto estava selado. Kim havia sacrificado os próprios companheiros no pátio para roubar o poder maldito do anel. Escondido nas sombras de uma choupana, Yong Gaon espia o massacre com o coração na boca, pesando suas opções. Lá fora, a abominação ruge como um trovão, estraçalhando a lama e reduzindo os restos mortais de Junshik a pó com golpes de força brutal. Cabulando a brutalidade da cena, Gaon abre um sorriso amarelo, senta-se no chão com a espada no colo e toma sua decisão lógica. Vamos vazar daqui. A resposta da entidade mental é imediata e cortante como vidro, urrando em sua mente que a fuga é suicídio e que a única saída é o combate. Apavorado, o rapaz ergue a lâmina na altura dos olhos e rebate em voz alta, berrando que compreende a sede de sangue da arma, mas que peitar aquele monstro significa passagem direta para o caixão. A relíquia revida, explicando que a mutação do oponente elevou seus atributos físicos a um patamar onde correr é fisicamente impossível, além de seus sentidos hiperdesenvolvidos anularem qualquer tentativa de furtividade. Encurralado, Gaon faz uma careta e ironiza, perguntando se a espada tem alguma alternativa melhor do que correr. A voz ecoa com um sadismo gélido. Enfrente-o e morra com honra. Um silêncio sepulcral toma conta do garoto, que digere a péssima sugestão. Antes que possa respirar de novo, um urro ensurdecedor estilhaça a atmosfera. A criatura corrompida desfere um soco colosso, explodindo a parede de madeira da cabana em dezenas de estilhaços. Num reflexo animalesco, Gaon se joga de costas, derrapando na terra e escapando da morte certa por um fio de cabelo. Com o monstro escaneando o pátio sob uma aura rubra e sufocante, o jovem se esconde atrás do tronco de uma árvore grossa, tremendo de medo. Desesperado, ele clama pelo nome da espada, Black Dew, e pergunta se o artefato lhe dará poder caso receba uma oferenda de sangue. A voz sussurra de volta, atiçando-o a cometer atrocidades para colher o fruto da força. Sem pensar duas vezes, Gaon se abaixa e crava a lâmina no peito do cadáver de um goblin estatelado no mato. A frustração bate instantaneamente. O fluxo de energia é michuruca se comparado às colheitas anteriores. A espada o corrige com desdém, lembrando a regra básica do sistema. Matar com as próprias mãos é o único jeito de sugar o lote completo. Espoliar carcaças frias rende apenas trocados. Um rosnado feroz ecoa a poucos metros, fazendo o sangue do garoto congelar. Ele arranca a lâmina do corpo do monstro, sentindo uma densa e pesada fumaça sombria começar a transbordar do metal. Olhando para a relíquia, ele pergunta se aquilo já basta para virar o jogo. A Black Dew vibra, confirmando que o tanque está cheio e pronto para a carnificina. Com o monstro babando e farejando o ar bem ao seu lado, Gaon solta um grito de guerra, salta de trás da árvore e dispara na direção do perigo com a lâmina erguida. O encorajamento sádico da Black Dew ressoa de forma cristalina. Com o nível de energia atual, o garoto ganharia o privilégio de desferir pelo menos um arranhão na fera antes de ir para o cova. A ficha cai na mesma hora. Yong Gaon trava as botas na terra, derrapando de volta para a segurança da árvore, e bota a boca no trombone, berrando em pânico contra a perspectiva suicida de morrer mesmo após o sacrifício. O escândalo, claro, entrega a posição, atraindo a atenção do monstro, que vira a cabeça na direção do esconderijo com um rosnado confuso. Enquanto a entidade tenta abafar o pânico argumentando que, como a criatura acabou de sofrer a mutação, o contrato com o anel ainda é instável, o que daria uma margem mínima de sobrevivência caso a sorte estivesse absurdamente ao lado dele. O cérebro de Gaon entra em pane lógica. Ele puxa o fio da meada do que a própria espada acabara de ensinar sobre a regra dos abates manuais e as engrenagens estalam. Uma epifania brutal toma conta de seu raciocínio. Qin Tai-jin havia oferecido a vida dos companheiros como sacrifício para o pacto. Sem titubear, Gaon sai da toca, arremessa a espada em um bote estratégico e acerta o bicho de surpresa. O monstro arregala os olhos, engasga com audácia e ruge a plenos pulmões. Seu desgraçado, você me usou de isca? Ignorando os urros que estilhaçam o cenário e reduzem árvores a palitos, Gaon abre um sorriso de orelha a orelha e arranca em disparada na direção contrária. Guiado pela memória do massacre, ele dispara em linha reta até alcançar a pilha de cadáveres de goblins acumulada no acampamento. Ajoelhando-se sobre a montanha de carcaças frias, ele crava a Black Dew na carne sem piedade e comanda: beba tudo. A lâmina entra em transe, sugando a energia vorazmente e explodindo em um brilho cegante, enquanto a voz interior vai à loucura com o banquete de almas. Vendo o ritmo frenético da absorção, Gaon apressa o processo. Ei, não dá pra chupar mais rápido? A espada resmunga, pedindo calma para evitar indigestão. Mas o tempo esgota o crédito. A criatura corrompida percebe a manobra, solta um estampido ensurdecedor
ensurdecedor e desaba em 4 patas, disparando em alta velocidade com as garras cravadas na terra e um rugido homicida ecoando direto para cima deles. Apavorado, Gaon se vira de um salto, estende a mão pedindo um tempo para o monstro e avisa que a refeição da espada ainda não acabou, antes de retomar a fuga desesperada com a fera engolindo o espaço atrás dele. Numa tentativa desesperada de ganhar segundos, Yon Gaon aponta o dedo para o nada e berrar um fingido: Senhor Qin, o que é aquilo? O truque de 5ª categoria passa longe de funcionar na abominação, que continua implacável na sua cola. Sob o suor frio, o cérebro do jovem processa outra amarga realidade mecânica, a regra estrita de que não pode se distanciar mais de 3 metros da Black Jill, sob o risco da lâmina voar de volta para sua mão e arruinar o plano. Com um raio de fuga algemado pela física do sistema, ele continua correndo em pânico pela pilha de corpos, berrando pelo nome da espada enquanto a fera desaba em 4 patas, cuspindo um rugido ensurdecedor. O bote da criatura rasga o ar, visando esmagar o garoto na lama, mas o timing fecha no milissegundo exato. No mesmo instante em que a mandíbula do monstro vai se fechar, a Black Jill suga a última gota de energia da pilha de carcaças. Emite um estalido sibilante e vibra. Isso aí, com a barra de poder totalmente recarregada, Gaon range os dentes. Usando o momento da aterrissagem da fera, que explode o chão ao seu lado em uma cratera de terra, ele se joga para o lado, escapando da morte por centímetros. A lâmina se desfaz da montanha de cadáveres e, envolvida por uma fumaça densa, dispara voando de volta para o dono. Gaon estica o braço com precisão cirúrgica, agarrando a empunhadura no ar enquanto o metal absorve uma aura massiva e avassaladora. Um sorriso afiado e destemido substitui o pânico em seu rosto. A Black Jill ecoa em sua mente, mandando-o descer o braço com tudo. Com os músculos retesados e o fôlego travado, Gaon empunha a espada com as 2 mãos, gira o corpo e desfere um golpe vertical absoluto. Uma lâmina gigantesca de energia vermelha e cortante explode do gume, rasgando o vento e atravessando a criatura em um impacto devastador que estilhaça o cenário em uma onda de choque colossal. Com a Black Jill firme nas mãos, Yun Gaon encarava a abominação. A lâmina escura exibia a joia vermelha brilhando no centro, enquanto o monstro, com o visor tecnológico estilhaçado e a mandíbula monstruosa exposta, urrava um som ensurdecedor. O comando mental despencou certeiro. Agora, esfaqueie o coração. Sem pestanejar, o jovem disparou em velocidade máxima pelo terreno plano. Com o rosto tomado por uma expressão feroz, ele saltou e desferiu um golpe brutal, afundando a lâmina inteira no peito da criatura. Um mar de sangue espirrou na terra, e o impacto jogou o monstro com violência contra o chão. Jogando o peso do próprio corpo sobre o cabo para travar a fera, Gaon ordenou a plenos pulmões: Black Jill, beba. A resposta da espada foi um cataclismo. Uma energia negra e viscosa explodiu do metal cravado, espalhando-se como tentáculos famintos que invadiram o corpo do inimigo. O monstro se contorceu em estertores de pura agonia, engasgando enquanto a aura sinistra sugava sua alma. Pouco a pouco, a fúria selvagem desabou em choque puro. Suando frio, e com o único olho arregalado à mostra pela fenda do visor, a criatura balbuciou murmúrios de terror ao perceber que sua força havia virado pó. O caos no departamento. A milhares de quilômetros dali, a atmosfera gélida e metálica de uma instalação governamental de segurança fervia em pura tensão. Um agente de terno e óculos escuros disparava pelos corredores, segurando o celular e berrando em desespero: chefe de seção. O cofre de armazenamento número 6 foi violado de novo. O chefe, um homem castanho de cabelos desgrenhados e expressão cronicamente estressada, girou o corpo de supetão. Com o rosto retorcido de ódio e exaustão, ele rugiu de volta. O que foi roubado dessa vez? Deixando claro que a burocracia de sua divisão já havia ultrapassado o limite do tolerável. O agente freou o passo, ofegante, e despejou a bomba. Um funcionário da divisão de quarentena acabou de ser possuído por uma relíquia guardada lá dentro. O limite da paciência do chefe estilhaçou de vez. Ele explodiu em um grito histérico, lembrando que a divisão já estava operando na saturação máxima e questionando quando a diretoria pretendia construir um novo cofre. O subordinado encolheu os ombros, gaguejando que a alta cúpula alegava falta de verba e terrenos disponíveis. Ignorando a burocracia, uma tropa tática fortemente armada, escoltada pelos agentes de terno, marchava a passos duros sob as luzes fluorescentes. Rangendo os dentes pelo caminho, o chefe resmungava sua revolta. Malditos artefatos continuam achando um jeito de corromper as pessoas mesmo trancados a 7 chaves naquele abrigo. Diante da imensa porta de aço do abrigo 6, uma analista de terno e cabelos azuis intercepta o chefe Qin para atualizar o andamento da crise. Qin logo se volta para o líder Park, cobrando explicações sobre o paradeiro dos demais membros da equipe tática. Com a frieza habitual de quem já enfrentou todo tipo de desastre, Park avisa que os reforços estão a caminho e ordena o posicionamento geral para invadir o setor assim que o grupo estiver completo. Afundado em exaustão e sufocado por uma rotina insuportável de problemas, Qin esbraveja sua frustração contra o sistema, questionando em voz alta o porquê de não existir uma lixeira específica para descartar todos os artefatos amaldiçoados de uma vez por todas, gesticulando com irritação
tensão visível. Park limita-se a encará-lo em um silêncio penetrante, ignorando o desabafo dramático. Essa ideia cômica de criar uma lixeira cósmica para relíquias serve de ponte para o cenário exterior, banhado pela luz do dia, onde Yong-gaon finalmente respira em paz. Com o rosto banhado em suor e um sorriso de alívio nervoso, ele gira entre os dedos o pequeno anel de gema roxa recentemente confiscado. Soltando o ar preso nos pulmões após tanta adrenalina, ele se pergunta se aquilo finalmente acabou. Logo abaixo de suas botas, o homem que havia se transformado em uma abominação corrompida jaz prostrado na terra, reduzido a uma poça de sangue e balbuciando apenas gemidos fracos e agonizantes. O ambiente muda bruscamente para uma sala de interrogatório fria e hermética. O inspetor de cabelos grisalhos e cavanhaque aponta um sensor digital para Gaon, que aguarda recostado à mesa. O aparelho dispara um alarme suave e estampa o número 1865 na tela. O investigador expressa choque aberto ao constatar que, embora o garoto tenha cruzado o portão ostentando alarmantes 6.300 pontos de karma, o índice desabou para a casa dos 1.800 em tempo recorde. O oficial enumera os feitos absurdos do jovem: repelir com facilidade a barganha de uma relíquia proibida e purificar um hospedeiro totalmente corrompido, trazendo-o de volta à sanidade. Gaon apenas sorri de leve, mantendo sua imponente espada apoiada no móvel. Sem aviso, o inspetor cruza os dedos diante do rosto, adota uma feição séria e faz um pedido direto, perguntando se o garoto aceitaria assumir o posto de lixeira oficial da agência. Gaon trava na hora, com os olhos saltados e o rosto contorcido em uma careta de pura incompreensão diante do termo chulo. Percebendo a gafe homérica que acabou de soltar, o oficial soa frio, balança as mãos desesperado para se justificar e dá uma tosse alta para limpar a garganta. Ele se corrige imediatamente, reformulando a proposta para saber se o rapaz aceitaria se tornar o cofre de armazenamento 7 da organização. Retomando a compostura corporativa, o inspetor passa a detalhar o peso daquela oferta. Salvar Kim Tai-jin das garras da corrupção total representa um marco histórico sem precedentes na corporação. O oficial pontua que, embora existam artefatos capazes de sugar o karma alheio, o fardo dessa absorção invariavelmente consome a mente de quem o impunha. A verdadeira anomalia respondia pelo nome de Yong-gaon. O garoto engolia quantidades colossais de karma sem manifestar um único sintoma de podridão, digerindo aquela carga tóxica em tempo recorde, enquanto seu índice pessoal estacionava em irrisório 0,58. A conclusão da agência diante do dossiê foi unânime. Gaon possuía imunidade absoluta à corrupção. O oficial pontuou que, com um poder daquela magnitude, o jovem tinha capacidade até mesmo de salvar a nação inteira. Piscando atordoado, o garoto repetiu o termo em voz alta e exigiu explicações sobre a alcunha de cofre de armazenamento. A resposta veio em cifras. O agente explicou que manter artefatos amaldiçoados sob contenção convencional custa dezenas de milhões de won à agência, lançando em seguida uma proposta irrecusável. Se Gaon aceitasse usar o próprio corpo para absorver e estancar essas relíquias, a organização garantiria um salário mensal de 5 milhões de won, além de suporte logístico completo. A barreira da sobriedade de Gaon desmoronou na mesma hora. Os olhos saltaram do rosto diante da menção de 5 milhões, e sua mente viajou imediatamente para uma fantasia estonteante onde nadava em uma montanha de hambúrgueres comprados com a nova fortuna. Tentando recuperar a pose de quem não é movido puramente a dinheiro, o garoto engoliu em seco, disfarçou o nervosismo e pediu uma semana para pensar, alegando precisar entender melhor a própria condição. O oficial assentiu, combinando o prazo para relatar o caso aos superiores e agendar uma bateria de exames médicos. O otimismo corporativo, contudo, durou pouco tempo. Em uma sala ampla e iluminada por luz natural, uma pasta de documentos despencou violentamente sobre a madeira de lei de uma mesa executiva. Oh Kyung-tae, o imponente diretor do Burô de Gerenciamento de Caçadores, exibia uma carranca de pura incredulidade, com os cabelos grisalhos penteados para trás e o colete alinhado transmitindo uma autoridade sufocante. Fuzilando o subordinado com o olhar, o diretor exigiu saber se aquele relatório lunático fazia algum sentido lógico. Ele repetiu em voz alta os dados absurdos da folha. Um ponto de partida de 0,58 que despencara magicamente da casa dos 6.000 para os 2.000 em questão de horas, questionando como alguém esperava que ele assinasse embaixo de um absurdo daqueles. Inabalável frente à fúria de Oh Kyung-tae, o oficial bate o pé e reafirma a veracidade absoluta dos relatórios. O diretor absorve o peso do cenário. Há 10 anos, as fendas vermelhas rasgaram a fronteira com o mundo sombrio. Se por um lado a humanidade lucrou com minérios e materiais raros, a fatura veio em forma de relíquias malditas acumuladas, empurrando caçadores à loucura e deixando a Coreia do Sul sitiada por artefatos perigosos. Tamborilando os dedos na madeira, Oh pondera o absurdo da absorção relâmpago de karma. O oficial aproveita para detalhar a infraestrutura do plano piloto. Um teste prático com um agente voluntário, já chancelado pela divisão de quarentena. Sem hesitar, o diretor descarrega a palma da mão na mesa, libera um veredito seco e ordena o início imediato dos testes, delegando a supervisão interina para o comando da equipe 2. 4 dias se escoam. No saguão cinzento e blindado da agência, Yong-gaon surge com sua jaqueta azul e a pesada espada a tiracolo, cumprimentando o oficial que o aguarda. Enquanto sobem pelo elevador, Gaon relata suas incursões recentes em missões de campo e solta a novidade de que seu suprimento de mana finalmente despertou, impulsionado pelo processamento contínuo da espada amaldiçoada. Aproveitando o trajeto, o garoto pergunta sobre o
estado de saúde de Kim Tae-jin. O oficial o tranquiliza, revelando que Tae-jin recebeu alta após uma cirurgia bem-sucedida para reimplantar o braço decepado, arrancando um suspiro de alívio genuíno de Gaon. O elevador estanca e abre as portas para uma recepção intimidadora. Soldados táticos encapuzados com fuzis de assalto, uma analista de terno e cabelos azuis, e um executivo sorridente. O homem se adianta e se apresenta como Kim Jung-ho, chefe da divisão de quarentena. Após um aperto de mãos cordial onde Gaon sela sua identidade, o oficial que o escoltava aponta a direção pelo corredor estéril, dando início à próxima fase do protocolo. Cortejando fileiras de soldados armados, o chefe Kim Jung-ho conduz Yong-gaon por uma visita guiada ao imenso cofre de armazenamento 6. A bordo de um jipe militar camuflado e sem capota, eles serpenteiam por uma galeria subterrânea de proporções colossais. Gaon ergue o olhar, abismado com a vastidão do teto. Ao indagar sobre o motivo de tanto espaço ocioso, Kim esclarece o risco de uma reação em cadeia. Caso alguém seja enfeitiçado por um artefato, a maldição o compele a resgatar todas as outras relíquias vizinhas. O veículo contorna blocos cinzentos e retangulares, empilhados em prateleiras industriais de aço. Gaon aponta, chocado, para as estruturas, descobrindo que o concreto sela um cofre de aço maciço em seu interior, formando um sistema de dupla contenção resistente a 100 dias de marretadas ininterruptas. O jipe freia. Kim Jung-ho salta com o plano de iniciar os testes com um lote de baixo escalão. Os dois agentes de apoio puxam picaretas, desferindo golpes brutos para triturar o invólucro de cimento. O cenário muda em uma fração de segundo. Antes que o chefe conclua as instruções, o motor do jipe ruge de repente. O veículo dispara com violência, atropelando o ritmo e jogando Kim de costas no chão. Estatelado e confuso, ele ergue a cabeça a tempo de ver o jipe arrancar a toda velocidade pelo corredor. O agente de óculos escuros entra em pânico, enquanto o chefe balbucia, tonto, se o garoto está pilotando direto para os artefatos de alto escalão guardados no fundo do complexo. Enquanto o veículo rasga o galpão, uma voz sombria ecoa na mente de Gaon, chamando-o para as sombras. Ao volante, o jovem está completamente transformado. Seus olhos ardem em um roxo intenso, a língua para fora e a face esticada em um sorriso maníaco e insano, urrando em um êxtase ensandecido enquanto avança sem freios.